Olá, sementeiros e sementeiras. Meu nome é Bárbara França Dantas, sou pesquisadora da Embrapa e coordenadora desse curso online de produção e tecnologia de sementes e mudas. Você sabe o que é memória hídrica de sementes? Bem, nessa série de vídeos, o professor Marcos Meiado, da Universidade Federal de Sergipe, vai falar com você sobre o assunto. Mas antes que a gente comece a falar do assunto, a gente precisa entender que essa é uma característica de sementes de regiões semiáridas. Embora a gente consiga ver essas características em sementes cultivadas também. Nesse próximo vídeo, o professor Marcos Meiado faz uma caracterização de regiões semiáridas, principalmente da caatinga do Nordeste do Brasil. Esse mapa traz não só as regiões semiáridas, né? As regiões áridas também, e as hiperáridas também. Mas se concentrem aí nessa cor meio mostarda, que está relacionada com as regiões semiáridas, onde a gente tem uma extensa área do território brasileiro coberto por esse tipo de região. Tá? Essas regiões semiáridas, ela cobrem cerca de 15% da superfície terrestre e aproximadamente 15% da população mundial vive nesse local. Esse dado é um pouquinho desatualizado, então tem muito mais pessoas atualmente vivendo, já passaram aí 20 anos, né? Então, tem muito mais gente vivendo nesses locais. E uma característica bastante peculiar e importante da nossa região semiárida aqui no Brasil é o fato de que ela é uma das regiões mais habitáveis do mundo. Isso faz com que não só as plantas, não só os animais, mas as pessoas que vivem nessa região também precisem se adaptar a uma limitação desse recurso hídrico em alguns momentos, principalmente durante a estação seca. Tá? Então, a gente vai, claro que conversar sobre algumas características mais relacionadas do ponto de vista das plantas, né, que a gente está discutindo semente. Mas eu só queria chamar a atenção para vocês, que isso não é uma característica que é exclusiva, a memória das sementes não é uma característica exclusiva da vegetação da caatinga, por exemplo. Né, tem outras áreas espalhadas pelo mundo que também tem esse clima semiárido, que impõe certas características, nós vamos conversar sobre elas mais adiante, certas características edafoclimáticas, as plantas que ocorrem nesses ambientes, já há milhares de anos, isso fez com que essas plantas se adaptassem a essas condições, e as sementes também passaram por esse processo adaptativo e utilizaram isso em seu benefício próprio, e eu espero conseguir explicar isso para vocês mais adiante. Mas quais são essas características que a gente está falando aí? Essa é uma foto de uma região semiárida, eu uso essa foto de propósito, porque eu já vi várias pessoas utilizando essa imagem para representar a caatinga, e essa foto não foi tirada na caatinga, isso eu posso garantir para você, porque esses cactos que vocês estão vendo aí, nenhum deles são espécies nativas da caatinga. Esse cacto maior colunar aí é o saguaro, é uma espécie típica do México e do sul dos Estados Unidos, então certamente essa foto deve ter sido tirada naquela região norte do México, sul dos Estados Unidos, por ali. Então, mas as características relacionadas a esse ambiente semiárido são bem impactantes, e muita gente tem uma falsa impressão da caatinga. Eu trouxe essa imagem para mostrar para você a minha caatinga, a caatinga aqui de Sergipe, o local onde a gente faz coleta. Algumas pessoas já conhecem, eu tive o prazer de levar a Bárbara alguns anos atrás para coletar sementes nessa região de Canindé de São Francisco, uma área de caatinga próxima do Rio São Francisco, aqui no estado de Sergipe. Para mim, uma das regiões mais belas do Brasil, e vale muito a pena quem estiver por aqui puder chegar até Sergipe e conhecer essa região de Canindé de São Francisco. É uma região belíssima. Mas a ideia é mostrar para vocês que, embora tenham características extremamente estressantes do ponto de vista de disponibilidade de água, de temperaturas elevadas, essa região ela pode ter uma vegetação bem característica que já está acostumada a essas condições, essas plantas se adaptaram ao longo dos anos a essas condições e ocorrem muito bem nessas áreas, como, por exemplo, aí nessa região
da divisa entre o estado de Sergipe e o estado de Alagoas. Mas que características são essas que diferem tanto a Caatinga, por exemplo, de uma região mais úmida? Eu peguei um exemplo da Amazônia só para poder contrastar a diferença entre dois fatores principais, de uma floresta úmida e de uma floresta seca. A Amazônia, ela faz parte do bioma chamado floresta tropical úmida, e a Caatinga faz parte de um bioma chamado floresta tropical seca. Algumas diferenças que a gente pode observar em relação a florestas tropicais úmidas e florestas tropicais secas são duas principais. A primeira delas está relacionada à quantidade de chuva ao longo dos meses, no ano todo. Tá? E o outro fator é a temperatura. Então, se vocês observarem aí, nessas barras verdes, eu estou mostrando para você o quanto chove ao longo dos meses do ano. Eu tenho dois eixos Y aí, um representando a precipitação aqui, né? E o outro representando a temperatura desse outro lado de cá. Bom, mas se a gente for olhar para esse gráfico, a gente consegue observar algumas diferenças. Primeiro, em relação à quantidade de chuva, que é a barra. A barra verde representa a quantidade de chuva da floresta tropical úmida, lá na Amazônia. Então, eu tenho áreas de florestas tropicais úmidas recebendo uma grande quantidade de chuva todo mês. Veja que tem vários meses aí ao longo do ano que chove mais do que 400, 500 milímetros. Isso é impossível. Esse total, 400, 500 milímetros, em algumas áreas de Caatinga, de floresta tropical seca, é praticamente o que chove o ano todo. Então, se você for olhar para a barra, para essa barra amarela, que é uma outra área de Caatinga, essa quantidade de chuva ao longo dos meses, chove menos de 100 milímetros de precipitação por mês. É muito pouco. Além de chover menos, eu tenho uma maior quantidade de meses sem o evento de precipitação, uma precipitação significativa. Então, o que acontece nessas regiões semiáridas, nesses ambientes de florestas tropicais secas, são pequenos eventos de precipitação. Então, o que acontece chove muito pouco, de forma irregular, e essa água que chega até o solo fica disponível por um curto período. E ela fica disponível no solo para as sementes iniciarem o processo germinativo por um curto período de tempo. Isso acontece várias vezes. Então, raramente você vai observar na Caatinga, claro, depende da quantidade de chuva, depende do momento que a chuva cai, se chove durante o dia, se chove durante a noite, da frequência dos eventos de precipitação, tá? Mas, de uma maneira geral, é raro você observar um evento de germinação que acontece em apenas um único evento de hidratação. Ou seja, choveu, a semente absorveu, germinou, absorveu água, hidratou os tecidos, ativou o metabolismo, germinou, se estabeleceu em uma única chuva. Então, nesses ambientes, o que acontece chove, molha o solo, a semente começa a hidratar. E aí depois abre o sol, seca o solo, a semente começa a perder água para o ambiente e ela vai entrar nesse processo de hidratação e desidratação que eu vou falar mais adiante sobre ele e explicar melhor. Tá? Então, bom, se a gente continuar então, aqui só para mostrar as áreas que foram utilizadas como dados do gráfico anterior, uma área na Amazônia e uma área na Caatinga, no município de Cabaceiras, no interior da Paraíba, do Cariri paraibano, para que a gente pudesse discutir regiões onde chove menos no Brasil. Bom, então esses eventos de precipitações curtas, eles promovem essa característica nas sementes de não conseguir hidratar no campo, no ambiente natural, elas não conseguem germinar em um único evento de hidratação. Então, nesses ecossistemas semiáridos, eu estou tratando mais especificamente da Caatinga, mas de uma maneira geral, esse gráfico está mostrando de uma maneira geral, a dinâmica de água na superfície do solo de ambientes semiáridos, ela tem uma influência forte do fato do baixo volume de água que chega nesse solo, as altas temperaturas que são observadas, principalmente na superfície do solo. A gente tem registros aqui de temperaturas que, em alguns momentos do dia, em alguns períodos específicos do ano, claro, principalmente no verão, as temperaturas ultrapassam os 70 graus no solo, na superfície. Então, mesmo que tenha chovido e você tenha uma temperatura tão elevada assim, é claro que essas primeiras camadas do solo
vão perder a água com mais rapidez, né? Então, essa água fica mais retida quanto mais profunda ela está. O problema é que algumas sementes não germinam nas camadas mais profundas do solo, né? Por algumas características, como, por exemplo, fotoblastismo, nós vamos falar isso mais adiante, tá? Mas essas altas temperaturas, então, proporcionam essa evaporação da água mais rápida. E uma outra característica que é bem comum, embora a gente observe um grande mosaico de tipos de solo na Caatinga, muitos desses solos são arenosos e isso também contribui para uma rápida evaporação da água. Então, essa semente não tem esse recurso durante muito tempo para conseguir germinar. Se a gente for olhar para esse gráfico, essa linha verde indica, representa aí o potencial hídrico do solo após um evento de precipitação. E aí a linha amarela são dias após essa chuva, e a linha preta são vários dias, acho que uma semana após o evento de precipitação. Então, se você olhar para aí, é possível você observar que nessas primeiras camadas, mesmo logo após a chuva, a quantidade de água, o potencial hídrico do solo está em megapascal, então ele é bem negativo, mesmo nas primeiras camadas, justamente por essa rápida evaporação da água do solo. Então, para uma semente conseguir germinar, ela não tem uma água disponível por tanto tempo. Se a gente for comparando como funciona isso ao longo da profundidade do solo, é claro que você tem um aumento aí da disponibilidade de água no solo em camadas mais profundas. Então, mesmo, por exemplo, a uma semana depois do evento de precipitação, que corresponderia a essa linha preta aqui, quanto mais para baixo, quanto mais profundo, mais água disponível tem. Se a gente comparar esse ponto preto aqui a 60 centímetros, tem mais água disponível do que aqui, né? Nos primeiros 5 centímetros do solo. Isso porque a água fica retida por mais tempo. É mais difícil evaporar a água lá na profundidade de 60 centímetros do que nas primeiras camadas do solo, tá? Bom, então são essas principais características que influenciam a dinâmica de água na superfície do solo. O baixo volume de água, as altas temperaturas, os solos que na maioria das vezes são arenosos, e tudo isso junto acaba proporcionando uma rápida evaporação da água do solo. Mas se a gente for olhar do ponto de vista da semente, é justamente nessas camadas mais superficiais que a gente vai encontrar essas sementes formando banco de sementes do solo. É uma característica da Caatinga. Várias espécies produzem sementes, florescem e produzem sementes na estação seca, dispersam a semente na estação seca, e elas formam um banco de semente transitório, até que a chuva da próxima estação chegue para que ela consiga germinar, passar por esses eventos de hidratação descontínua e conseguir germinar, tá? Isso acontece porque nessas primeiras camadas são observadas sementes de diversas espécies. Nessa primeira camada da superfície do solo que tem um grande acúmulo de sementes, principalmente de sementes pequenas, porque isso está relacionado com a necessidade que essas sementes têm de luz para germinar. Então, algumas sementes não conseguem germinar se elas estão enterradas muito profundamente, simplesmente, mesmo tendo água lá, simplesmente pelo fato de que não chega a luz. E a luz não ativa o processo de germinação. Essas sementes, elas precisam de luz para germinar. Eu posso dar alguns exemplos, como, por exemplo, a maioria das espécies da família Cactácea, os cactos, xique-xique, mandacaru, facheiro. Nós vamos olhar para alguns exemplos de cactos mais adiante. Várias dessas espécies formam um banco de sementes transitórios, estão ali nas primeiras camadas do solo, são sementes muito pequenas, de alguns milímetros, e elas permanecem ali esperando as características ideais para conseguir germinar, né, as condições ideais de germinação, mas se não tiver luz, não germina não. Tá? Então, mas é um problema, porque é justamente nessa primeira camada onde eu tenho uma presença, ou melhor, uma ausência de água, onde o período de disponibilidade de água é menor. Tá? Além disso, algumas espécies elas podem apresentar dormência e permanecer nesse banco enquanto essa dormência não é superada. Na Caatinga, a dormência mais comum é a dormência causada pela impermeabilidade do tegumento, a dormência física, ou também chamada de dormência tegumentar. Isso está relacionado, a gente acredita, né, quem trabalha com semente, acredita que isso está relacionado com proteção,
né? Então as sementes, elas se protegem para conseguir permanecer vivas por mais tempo nesse ambiente, como eu falei, que pode ser extremamente estressante, com temperaturas extremamente elevadas. Então é uma forma de se proteger e de não perder o pouco de água que essa semente tem, que essa semente conseguiu armazenar dentro dela durante o processo de formação de semente. Tá? E é nesse local onde ocorre o que nós chamamos de hidratação descontínua. Essa história de chove um pouco, hidrata a semente. Parou de chover, abriu o sol, a temperatura aumentou, a água evaporou, a semente começa a perder a água que ela absorveu. Então ela hidrata e desidrata antes de conseguir germinar. E a gente vai ver que essa semente consegue passar por esse ciclo de hidratação e desidratação, que a gente chama de ciclo de HD, para reduzir a quantidade de palavras. Então, elas passam por esse ciclo de HD e isso traz alguns benefícios para ela e a gente já vai ver quais são esses benefícios, ok? Bom, continuando, nessa camada mais intermediária, logo abaixo dos 10, 15 centímetros, é considerada, então, uma camada intermediária, é uma região de maior absorção de água pelas plantas, principalmente de plantas herbáceas e arbustivas também. Então, é nessa região que é encontrado um adensamento do sistema radicular de algumas espécies que estão absorvendo água nessa camada do solo. Então, eu tenho redução de matéria orgânica, um banco de sementes já relacionado com espécies permanentes, que tem sementes maiores, que podem ficar nesse solo por mais tempo, ou se porventura germinarem, elas têm reserva, tecido cotilédone ou endosperma, elas têm reserva nutricional suficiente para conseguir se estabelecer, ou seja, emergir, formar uma plântula. Já se isso acontecer com semente muito pequena, não é nutriente suficiente no tecido de reserva dela, ela não vai conseguir se estabelecer, ou melhor, emergir, se ela germinar numa camada mais profunda. Então, sementes que têm sementes maiores, com mais reserva, elas formam bancos que nós chamamos de banco de sementes permanentes, que passam anos, décadas viáveis. Essas sementes passam no solo até que essa dormência é superada por alguma condição ambiental. No caso das sementes que têm um tegumento impermeável, as sementes que têm um tegumento espesso, né, as que têm dormência tegumentar ou física, essa superação da dormência pode acontecer, por exemplo, com a interação entre a semente e micro-organismos que ocorrem naturalmente ali no solo, fungos que degradam parte desse tegumento e aí proporcionam uma entrada de água para que a semente consiga hidratar, então a dormência é superada. Uma outra forma é o ataque de pequenos insetos ou outros animais que consomem sementes, que removem parte desse tegumento ao se alimentar e acabam proporcionando uma porta de entrada de água também, tá? E a própria variação de temperatura ao longo dos meses, isso pode proporcionar o rachamento desse tegumento e a porta de entrada de água para que ocorra, então, a germinação, tá? Bom, então, diferente da camada de cima, onde eu tenho uma presença mais maciça de sementes que formam bancos transitórios de curta duração, já nessas camadas mais para baixo eu tenho sementes grandes, que não precisam de luz para germinar e que tem mais semente grande, que tem mais tecido de reserva e formam bancos permanentes, que duram por vários anos, por várias décadas. Ok? Bom, já nessa camada mais profunda ainda, lá para baixo dos 40 centímetros do solo, a gente quase não encontra semente. Então, se você for olhar para os levantamentos, para os estudos que trabalham com banco de sementes, onde você vai numa determinada região, coleta amostras em diferentes profundidades para analisar a diversidade, né, a dinâmica de formação de banco e a diversidade de espécies que compõem aquele banco, quase não são encontradas espécies para baixo desses 30 centímetros aí, tá? Então, são nas primeiras camadas, nos primeiros horizontes ali do solo, que são encontradas a maior quantidade de espécies que formam um banco de sementes. E se a gente fosse separar entre transitório e permanente, as que formam um banco de semente transitório estão mais para cima, e as que formam um banco de sementes permanentes acabam se posicionando um pouquinho mais para baixo, tá? Nessa dinâmica de formação do banco de semente. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque é durante a permanência
dessa semente no banco que ela vai sofrer essa hidratação descontínua, que ela vai ser submetida a essa hidratação descontínua. E quando ela passa por essa hidratação e secagem, quando ela passa por esse ciclo de hidratação e desidratação, automaticamente, se a espécie tiver essa característica da memória hídrica, ela vai expressar algumas respostas positivas que favorecem o processo germinativo, e eu já vou explicar para vocês mais adiante, tá?